E o Biografia volta para a gente conversar agora com Anderson Zanella, que recebeu 1.201 votos pelo Partido Social Democrático. E com o pedido de licença do vereador Amarildo Lucatelli, do Partido Progressista, Anderson assumiu uma vaga na Câmara Municipal de Bento Gonçalves. Vereador, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui podendo falar um pouco para a nossa comunidade. Vereador, iniciando o nosso bate-papo, o senhor é natural aqui de Bento Gonçalves, iniciou o seu crescimento e a sua infância em que bairro? Como foi o seu crescimento e seu desenvolvimento aqui em Bento Gonçalves? Na verdade, nós somos, como diz na boa linguagem, filhos da terra, né? Então, eu nasci no bairro Glória, me criei até os 8 anos na comunidade ali no bairro Glória, depois nós nos mudamos para o bairro Botafogo, né? E logo em seguida ficamos lá mais 5 ou 6 anos e aos 14 anos aí nós nos mudamos até onde meus pais moram hoje, que é o bairro Vino Sul, né, na entrada do Vale dos Vinhedos. Depois vindo a casar, né, formando união estável, hoje eu moro no bairro São Bento, mais precisamente na rua Parnaíba. E o vereador, as escolas que o senhor frequentou aqui em Bento Gonçalves, a formação? Começamos a formação pela escola Carlos Deir Neto, lá no bairro Glória. Depois, logo em seguida, fomos fazer o complemento do primeiro grau, na época chamado, na escola Bento Gonçalves da Silva, e foi aí onde nós assumimos o nosso primeiro Grêmio Estudantil. Fomos presidente do Grêmio Estudantil da Escola Bento em 1994. Logo em seguida, fomos completar o segundo grau na escola Lando de Moura. E aí também assumimos o Grêmio Estudantil em 1995 e já assumimos a presidência do Grêmio Estudantil da Escola Lando. E terminamos aí o ensino médio, o ensino fundamental nessas 3 escolas aqui do nosso município. Certo, vereador, e falando um pouquinho a respeito da sua família, seus pais, que atividades eles desenvolveram e qual foi a sua contribuição para a renda da família? Teve algo nesse sentido? Os meus pais sempre trabalharam muito. A família humilde, família simples. Nós somos em 2 irmãos, né? Tem o meu irmão Everton, que é mais velho, e eu. E desde muito pequenos, os nossos pais tinham que trabalhar, enfim, eles tinham que trabalhar para poder nos dar as condições necessárias para a gente poder estudar e ter uma qualidade de vida boa. Mas eu e o meu irmão, meu irmão jogou muito futebol, dos 8 anos dele até os 19, ele fez todas as categorias de base e se dedicou muito ao futebol. Eu já com 8 anos, eu saía entregar biscoito, pão e lanches no final de semana no interior e durante a semana eu estudava na parte da manhã e à tarde eu ia rechear canudo, sonho, empacotar biscoito, enfim, desde os 8 anos eu já comecei a trabalhar e ajudava bastante para que a gente pudesse ter as nossas coisas. O supérfluo nós conseguíamos, na nossa infância, nós conseguíamos nos sustentar graças ao nosso trabalhinho que nós fazíamos e tal, o que deu uma experiência que maturou bastante desde muito jovem. Esse poderia ser considerado o seu primeiro emprego na prática, vereador? Foi meu primeiro emprego. Logo em seguida, esse foi no bairro Glória, na antiga padaria Marcolim. Depois nós nos mudamos lá para o Botafogo e nós tínhamos a padaria do meu amigo Juarez, lá que hoje é fechada, na rua Goiânia, padaria Goiânia. E lá daí eu já passei com 9 anos a fazer, eu já preparava todas as massas para os pães, eu já preparava todas as massas para os biscoitos. Fiquei mais 2 anos já com mais compromisso, mas no mesmo ramo. Foi o primeiro emprego, foi uma experiência muito interessante, foi muito gratificante essa experiência. E como era conciliar os estudos e esse trabalho que fazia em casa com os pais? Os estudos a gente complementava à noite. Então, à noite, quando chegava em casa depois do trabalho, a gente complementava ele, a gente dava uma olhada, mas sempre deu para conciliar, nunca foi problema, enfim, conseguimos superar esses obstáculos, na verdade não eram obstáculos, era uma escolha própria, né? Eu queria estar trabalhando, eu queria estar em atividade e deu tudo certo, foi uma experiência muito positiva na infância e ajudou bastante no desenvolvimento depois, já na fase adulta, a experiência fez com que a gente aprendesse alguns atalhos na vida. Certo, o senhor mencionou que em 94 já faz parte de uma liderança, né? Participou do Grêmio Estudantil. Isso já despertou desde cedo, vereador, essa questão de estar auxiliando, buscando
melhorias sempre? Foi esse momento que despertou no senhor essa questão de liderança? O senhor pode considerar isso ou veio despertar mais tarde com outras situações? Não, acho que foi antes que isso ainda. Nós sempre tivemos um envolvimento comunitário desde muito jovem. Desde os meus 10, 11 anos eu já era líder nas salas de aula, o líder ou vice-líder era sempre comigo. E em 94, aí sim, nós assumimos o primeiro Grêmio Estudantil, que foi o da Escola Bento. Em 95 assumimos a presidência do Grêmio do Landel. No segundo semestre já fomos eleitos presidente da União Municipal de Estudantes Secundaristas. No ano seguinte, além da União Municipal de Estudantes, já assumimos pela primeira vez a presidência da comunidade do bairro Vinosul, lá no Clube Palmeiras, onde demos início, e hoje está completo, está complementado, né, a segunda maior ginásio de esportes do município, com todas as dimensões oficiais. Então, por lá passamos durante 8 anos. Nesse período, na União Municipal de Estudantes também, nós fomos conselheiro estadual e municipal de educação. Enfim, essa trajetória na vida pública, ela começou desde muito cedo. E ela fez com que hoje a gente pudesse estar nessa casa representando a nossa comunidade. Fora todo o trabalho político também que envolveu posteriormente esse trabalho da vida pública através das nossas entidades, através das associações. Fomos presidente também da Liga Vinhedos de Futebol Amador. Na sequência, no ano 2000, fizemos a fusão da Liga Vinhedos, Caminhos de Pedra de Futebol Amador também. Então passamos por essas entidades, enfim, a gama de serviços prestados para as nossas comunidades, ela vem desde muito jovem. Qual a experiência que o senhor traz de todo esse trabalho comunitário e à frente de entidades, vereador? A experiência ela é muito positiva, tu conhece várias realidades, tu conhece várias situações e tu te envolve de uma forma mais íntima com a sociedade, com o município, com as pessoas, desde as mais diversas áreas, desde o início, desde o processo escolar, do processo estudantil até o processo comunitário e em seguida com o esporte, enfim, são várias as formas como a gente se envolve através dos trabalhos que a gente realiza. Mas acho que a experiência, o mais importante nesse processo todo é a convivência e é ver a satisfação das pessoas com o desenvolvimento, com o crescimento das lutas que a gente anseia e do que a gente consegue conquistar nesse período que a gente se dedica à nossa comunidade. Certo, vereador, o senhor constitui família aqui em Bento Gonçalves, o senhor tem filhos? Fale um pouco mais a respeito dessa experiência também familiar. Eu muito jovem, com 18 anos já era pai, né? Então, logo saindo da presidência da UESB e tal, a minha namorada na época veio a engravidar e tal, e o Arthur hoje com 20 anos, né, meu filhão, maior que o pai já, né, esteve comigo, está comigo, eu crio ele desde a sua infância, né, logo depois da separação, com 2 anos e meio, com o auxílio da minha família, óbvio, dos meus pais, a gente cria ele está conosco, então ele mora em Bento, sempre esteve comigo, está comigo. E é um orgulho do pai, né? Uhum. E logo depois, enfim, agora no último dia 24 de março, então depois de 4 anos de noivado, vim a casar, né, com a minha esposa, Neiva Galves, o que me dá muito conforto, que me acolhe muito, me incentiva bastante nesses desafios que a gente tem através da política e da dedicação, e só ela sabe o quanto tempo isso toma e o quanto a gente tem que estar ausente de casa, ausente da família, para a gente poder dar conta dos compromissos e das obrigações que a gente vem a ter a partir do momento que assume um mandato tão importante como o de vereador de Bento Gonçalves. Certo, vereador, antes de a gente aprofundar um pouco mais sobre a sua história, tanto pessoal quanto política, nós vamos a um breve intervalo e voltamos na sequência.